na parte de quarta-feira, história em formato de sanduíche. Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas aqui em Marcos capítulo 3, verso 20 a 35? Leia comigo. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Jesus tinha uma vida atarefada. Ele estava sendo seguido pela multidão o tempo todo. Não lhe sobrava tempo nem para comer. E o verso 21, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Os familiares de Jesus, ouvindo que ele nem parava para comer, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. E o verso 22, e os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, ele tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Vejam a que ponto eles chegaram, considerando Jesus Cristo como alguém enviado de Satanás. Eles disseram, ele tem Beelzebu, ele tem o demônio, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Queridos, isto é pecado contra o Espírito Santo, porque considerar a obra de Jesus como sendo obra de demônios, foi isso que Jesus disse, isso é pecado contra o Espírito Santo. Verso 23, e chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. E então, o verso 31 diz, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Meu querido irmão, essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche, encontrada em Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus, irmãos e mãe, que se preparavam para levá-lo à força para casa, porque achavam que ele estava fora de si. A história interna, que fica na parte interior do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. O estudo de hoje se concentra na história interior, encontrada em Marcos 3, 22 a 30. De acordo com Marcos 3, 22, os escribas disseram que o poder da cura de Jesus vinha do diabo. Queridos, atribuir ao diabo o trabalho que o Espírito Santo estava fazendo através de Jesus, isto é ofender o Espírito Santo. Ele respondeu primeiro com uma pergunta abrangente. Como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Jesus passou a falar sobre divisão dentro de um reino, de uma casa, e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso dele. Mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como o ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar os cativos. Portanto, aqui quando Jesus Cristo diz, no verso 27, ninguém pode roubar os bens do valente, este valente seria Satanás, aquele que prende as pessoas
Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a casa. Então, Jesus Cristo é que entrou, como se fosse o ladrão, na casa do valente, que é Satanás, para derrotar a Satanás e para tirar das garras de Satanás os que são oprimidos por Satanás, libertá-los. Jesus veio como libertador, libertar os oprimidos do diabo. E aqui no verso 28 a 30, Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. A razão pela qual Jesus fez a sua declaração é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo, quando na realidade ele era possuído pelo Espírito Santo. Se atribuirmos ao diabo a obra de Deus, operada pelo Espírito Santo, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é entristecido quando nós vivemos na prática de pecados conhecidos. Pecados que o Espírito Santo já nos convenceu deles. Conforme diz em João capítulo 16, verso 8, quando vier o Consolador, ele nos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos convence do que é pecado e nós decidimos continuar na prática daquele pecado, então estaremos ofendendo o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo. Portanto, querido amigo, querido irmão, viver na prática de pecados conhecidos é uma ofensa contra o Espírito Santo e vai realmente tornar a sua mente insensível aos apelos do Espírito Santo. Por que tantas pessoas têm medo de terem pecado contra o Espírito Santo? Muitas pessoas perguntam: pastor, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Não, meu querido irmão. Se você está preocupado se pecou ou não contra o Espírito Santo, é porque ainda não pecou contra o Espírito Santo. Mas talvez você esteja vivendo na prática de algum pecado acariciado, algum pecado consciente. Por isso você está perguntando: será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? O meu conselho, meu querido irmão, é que em vez de você ficar perguntando: será que eu cometi ou não o pecado contra o Espírito Santo? Tome uma decisão. Decida parar de pecar esses pecados conscientes, pecados dos quais o Espírito Santo já convenceu você. O Espírito Santo está falando à sua mente: pare de pecar. Confesse os seus pecados. Atenda aos apelos que o Espírito Santo está fazendo a você. Deixe-se reavivar pelo Espírito Santo e busque diariamente o batismo do Espírito Santo. Aleluia!